garoto ficava o tempo todo no celular, jogando, e ela queria que ele dormisse. Só que essa alta dosagem de medicação provocou o quê? Uma reação, o garoto parou de respirar. A mãe pegou um lençol, enrolou o corpo do garoto no lençol, amarrou, colocou em uma caixa. Olha isso, a própria mãe fazendo isso com o filho. E aí levou esse garoto para uma casa abandonada. Vem aqui comigo. Você que está me assistindo, me responde uma pergunta. Você acha que se essa mulher tivesse amor pelo filho, mesmo ela tendo dado, primeiro que não era para ter dado essa medicação sem consulta médica, mas mesmo assim, vamos lá, ela pegasse esse garoto e teria levado ele para o hospital, ou chamado um socorro médico, uma ambulância? Mas não foi isso que ela fez. Ela enrola o corpo do menino no lençol, ela amarra o corpo do garoto, coloca numa caixa e leva embora. Me diz se essa mãe não premeditou isso tudo. Dizer se essa asfixia foi mecânica, ou seja, foi provocada por alguém. Ela disse o seguinte, que queria dormir, que o menino não saía do celular, que ficava jogando. Eu tenho minhas dúvidas. Ó, vamos ver a reportagem, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, inclusive eu vou falar com o pai do menino. Pode soltar a reportagem. A investigação apontou que o menino ficou 11 dias desaparecido, até que a Polícia Civil localizou o corpo de Rafael Matheus Vinques, de 11 anos. A mãe, Alexandra Dolgokenski, confessou ter matado o filho. E ela alega em seu depoimento que ela agira culposamente e não intencionalmente, pois ingerira 2 comprimidos do remédio chamado diazepam para que a criança dormisse. Eis que, segundo ela, o Rafael passava noites, em claro, jogando ao celular e ela queria que ele dormisse. Durante determinado momento da noite, ela verificou que a criança havia morrido, então a enrolou no lençol, usou de algumas cordas para sustentar o corpo e abandonou o corpo da criança no interior de uma casa abandonada 2 residências após a dela. Rafael foi localizado em uma casa abandonada na cidade de Planalto, na região norte do estado. O corpo da criança foi enrolado em um lençol, amarrado com cordas e abandonado dentro de uma caixa. A mãe entrou em contradição várias vezes quando deu detalhes do desaparecimento em depoimentos. Caso seja julgada culpada, Alexandra pode pegar de 12 a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, ou de 1 a 3 anos por ocultação de cadáver, sendo que as penas podem ser somadas. Chama a atenção a frieza da mãe. Na semana passada, ela deu uma entrevista à Record TV enquanto ainda eram feitas as buscas pelo menino. Na ocasião, Alexandra lamentou o desaparecimento do filho. O meu lado mãe, ela vê o Rafael um menininho, o Rafael criança mesmo dentro de casa, e eu não consigo enxergar ele diferente disso, né? A gente só dá valor ao sofrimento de uma mãe quando passa por tudo isso. Agora, o diretor de polícia do interior vai investigar se houve a participação de outra pessoa na morte de Rafael. Por hora, ela alega ter agido sozinha, mas a investigação continua, pois existem inúmeras perguntas que não foram ainda respondidas, mas sem sombra de dúvida o caso é complexo, chama atenção e causa uma repulsa na sociedade pela forma como se deu, ainda mais de uma mãe em relação ao seu próprio filho. Alexandra é mãe de um adolescente de 16 anos que também morava na casa e, segundo a polícia, o menor de idade ficou transtornado quando soube que ela confessou o crime. O pai de Rafael Vinques era separado da mãe e vivia na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, mas não mantinha contato com os dois. Ó, a reportagem aí acabou de falar. Eu morreu asfixiado? Se você já me ouviu, por favor, puder me responder isso. Assim, o laudo mostrou que a causa da morte, na verdade, diferente do que a Alexandra contou na versão para a polícia, a causa da morte foi asfixia mecânica por meio de esganadura. E aí a gente lembra que o corpo do Rafael, quando foi encontrado,
ele tinha um pedaço de corda em volta do pescoço, uma corda como essas cordas que usa para colocar em varal. Ao meu lado está o pai de Rafael, Rodrigo. Mais uma vez, meus sentimentos nesse momento tão difícil. Como que você recebeu essa notícia? Primeiro, vamos ver as partes dessa notícia. O desaparecimento, você desconfiou no momento ou não? E depois, quando veio à tona a confissão da sua ex-companheira de que ela teria, quando ela falou que ela teria dado medicamentos para o teu filho, e agora depois a perícia comprovou que, na verdade, a causa da morte foi esganadura. Está totalmente errado, né? Horas ela diz uma coisa, horas diz outra, que a perícia não ia mentir, né? Como você está dizendo, ela disse que deu remédio, o remédio não comprovou. E com certeza tinha corda no pescoço, foi provavelmente enforcado o menino, né? Conversando com os vizinhos ali da rua, Rodrigo, um deles contou pra gente que achou muito estranho, porque a caixa de papelão onde estava o corpo do Rafael, ela estava numa garagem aberta. A gente sabe que 11 dias é tempo mais do que suficiente para um corpo começar a ter um cheiro ruim. E ali o vizinho contou que na rua tem muitos cachorros, e nenhum cachorro achou estranho, nenhum cachorro foi lá fuçar, se tivesse sentido um cheiro diferente. Essa questão do corpo possivelmente ter sido colocado lá de um dia de ontem para hoje, de anteontem para ontem, e isso daí, na tua visão, você acha que tem mais gente envolvida nesse caso? Que essa verdade não foi inteiramente contada ainda? Ainda, provavelmente não, né? Porque eu tive ali no sábado de tarde e outros dias anterior ali não tinha nada nessa área ali, né? Entende? Até eu conheço aquele que mora ali nessa casa, o Norberto, né? Não sei se ele já retornou. Ele ia voltar ontem de noite para ali, né? E daí provavelmente foi trazido ali, né? Entendeu? Mas como ela já confessou, ela tem que contar certo agora, já que a casa caiu. Conta e deu, né? O teu filho, Rodrigo, alguma vez relatou para você que ela ou agredia, ou xingava demais, ou maltratava de modo verbal? Ele falou que ele era reprimido, de alguma maneira? Você ficou sabendo de algum maus tratos que o seu filho recebeu na casa com a tua ex-companheira? Não, sobre isso não, como eu sempre voltei a te dizer, que te disse antes, né? Eu moro lá em Bento, não tinha muita essa intimidade, né, com eles. Eu conversava no WhatsApp com ele, né, por ali. E, tipo, se tinha algum envolvimento que ela batia nele, surava, né, ele, das vezes de medo dela, não ia contar, né. Se ele, de vez contasse, pra mim, com certeza, eu ia vir. Agora, tu me contaste que levar ele pra lá. ela há 12 anos. É. Por esse tempo que tu conviveu, dia a dia, ali, né, nos problemas, nas partes boas, conhecendo bem a pessoa, acha possível, pelo que você conheceu da tua ex-companheira, que ela, como mãe, fosse capaz de matar o próprio filho? Nunca esperava uma coisa dessa e chegar num ponto de eu acreditar vendo dela fazer isso pro próprio filho dela, né? É muito complicado isso, né? O coração de um pai, quando perde um filho, com certeza fica em pedaços. Como é que tu vai estar dando... Um pai que, numa situação como essa, é ainda pior? É pior. Vamos esperar, né? É uma mistura de sentimentos, da perda com a revolta. É muito triste, muito ruim, né? Nunca tu vai esquecer mais, né? Tá certo, Rodrigo, muito obrigado, viu, pelas suas palavras aqui. Agora, Doriel, por favor. Cada carro que passa na rua, cada passo de pessoas na rua, parece que é o Rafael retornando para casa. É um pedaço que pai se distanciou, sabe? Você tem o que falta, é aquele chamado banho, várias vezes ao dia, porque o Rafael se chama banho toda hora, sabe? Muito, muito durante o dia, então aquilo, tu não ouvi mais nem um dia, né? Já estão uma semana sem ouvir mãe. Muito difícil. O dinheiro que ele sempre tem à disposição dele, sim, ele levou o dinheiro dele, sim. Mas, tipo, objetos, outras roupas, calçado, não. Na 200 ele levou junto com o dinheiro. Mas a rotina dele, quando tinha aula, era de casa para a escola, pro mercado, coisinhas assim. A gente já tentou imaginar 1001 formas. A gente já tentou imaginar as situações
ou alguma coisa, de alguma falha, mas nada disso liga ao sumiço do Rafael para nós. Tudo que a gente quer é que se chegue o mais longe possível, todo mundo está divulgando e que o Rafael retorne logo para casa. Olha, a gente quer saber o seguinte, se teve mais pessoas envolvidas nessa história. Se essa mãe deu remédio mesmo pro menino, o laudo comprova que houve asfixia mecânica. Ou seja, o menino foi enforcado, foi asfixiado, foi provocado. Ela pode ter dado esse remédio para o menino dormir, para não ver que a própria mãe estaria tentando matar. Olha que loucura, gente. Que maluquice isso aí.